Quero te falar também sobre o Palmeiras de Abel Ferreira, com números importantes. Vamos falar um pouquinho hoje de Copa do Brasil. E o Palmeiras fez mais uma investida por Danilo, meio-campista do Botafogo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece essa história e fala também sobre os name rights do estádio do Palmeiras. Verdão tem conversas avançadas com um banco que pretende ocupar a vaga do Allianz. As últimas de mercado, bastidores, finanças. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras de Abel Ferreira é especialista nas 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Vale aquela máxima dita por Pepe Guardiola de que o Campeonato Nacional de Pontos Corridos se perde nas 8 primeiras rodadas e se vence nas últimas 8. Palmeiras do Abel é especialista em largar bem. Desde que ele assumiu o Verdão e passou a disputar o campeonato desde o início, na temporada de 2021, há somente uma campanha um pouco mais distante da ponta. Foi em 2024, quando ele tinha a 8ª colocação, na 8ª rodada, mas com 14 pontos bem perto dos líderes. Em todas as demais participações, o Palmeiras muito perto da ponta ou na liderança. Como na atual temporada, o Palmeiras soma 19 pontos em 24 possíveis, com 3 de vantagem para São Paulo e Fluminense. Na temporada passada, a campanha é igualzinha, 19 pontos em 24 possíveis e a liderança. Em 2023, o Palmeiras era vice-líder com 16 pontos conquistados. Em 2021, terceira colocação com os mesmos 16 pontos. Teve ainda a campanha de 15 pontos em 2022 com a liderança do Campeonato Nacional. Palmeiras que entrou num período de folga, Abel Ferreira nem está no Brasil, ele embarcou no sábado à noite, pouco depois da vitória contra o São Paulo, para Portugal, onde passará os dias até sexta-feira, quando retorna para iniciar atividades, pensando no pós-data FIFA. A Copa do Brasil já está aí na quinta fase foi sorteada hoje os confrontos da Copa do Brasil, da quinta fase, e a gente já conhece os adversários, então, para essa próxima fase da Copa do Brasil. Depois vem as oitavas de final. Estamos na quinta fase com 32 clubes ainda, os confrontos definidos. Passando essa fase, a gente já entra nas oitavas de final, que já é a reta final, né? Oitavas, quartas, semifinal, que aliás tem novidade. Final da Copa do Brasil, esse ano vai ser diferente, jogo único em local ainda não definido, talvez lá em Brasília, possibilidade grande desse jogo ser lá em Brasília. E mais uma mudança, os 2 finalistas já estão classificados para a Libertadores do ano que vem. Então não é só o campeão mais. Os 2 finalistas vão então para Libertadores da América, então a Copa do Brasil ganha um peso diferente, interessante e importante, além da grana, né? É realmente uma competição que tem um retorno financeiro muito considerado aí para os clubes. Então é importante essa competição no calendário. Vamos falar então um pouco do adversário do Palmeiras. Palmeiras vai pegar a Jacuipense da Bahia. Jacuipense, esse confronto nunca aconteceu na história do Palmeiras. O Palmeiras nunca enfrentou a Jacuipense, que é um time da Bahia, que eliminou o Novo Horizontino. Na quarta fase agora, passou pelo Novo Horizontino. Então vem numa campanha boa, já está na quinta fase, tirou o Novo Horizontino, que chegou, a gente sabe, né? Chegou à final do Campeonato Paulista, então Jacuipense é uma surpresa aí baiana, que chega à quinta fase da Copa do Brasil. Jacuipense está na Série D, D de dado, tá longe, hein? É um time que está lá começando na Série D, todo esse processo para tentar evoluir, tentar chegar numa Série C, e subindo aos poucos. Então ainda na Série D, é um adversário aí que não dá para considerar, né? Não dá para considerar. Parabéns a Jacuipense pelo sucesso na Copa do Brasil, por chegar até a quinta fase, por ter uma campanha que realmente chama atenção, mas para por aí, né? Não dá para imaginar um tropeço do Palmeiras contra a Jacuipense. Então o Palmeiras tem um adversário que vai acontecer os jogos no dia 1º e 2 de abril, né? Não, 22 e 23 de abril, estou confundindo já com as oitavas. O jogo de Palmeiras e Jacuipense, o primeiro é 22 ou 23 de abril, ainda não está definido, e a volta no dia 13 e 14 de maio. E depois acabou também, as oitavas de final é só depois da Copa do Mundo. Então o Palmeiras joga aí a quinta fase da Copa do Brasil contra a Jacuipense da Série D, ainda em abril, mês que vem,
E depois as oitavas é só depois da Copa do Mundo, com previsão de ser dia 1 ou 2 aí sim, de agosto, e 5 e 6 de agosto. Então é jogar, se concentrar, passar pela Jacuipense para seguir em frente na Copa do Brasil, que o Palmeiras, né, precisa, o ano passado ficou nas oitavas de final contra o Corinthians, e esse ano precisa ir mais além. Precisa realmente ir em frente, muita coisa vai acontecer, até principalmente as oitavas de final, primeiro o confronto com a Jacuipense, e depois as oitavas de final, que é lá depois da Copa. Então, recuperação de alguns jogadores, troca de outros jogadores, muita coisa vai acontecer, mas esse é o caminho do Palmeiras. Primeiro Jacuipense e depois vamos ver o que acontece durante as oitavas de final. Vamos falar de outros confrontos? Vamos lá então, rapidinho, tá? O Galo pegou o Ceará, o Goiás pegou o Cruzeiro, Goiás e Cruzeiro, o Atlético Paranaense, aqui é o confronto dos Atléticos. O Atlético Paranaense pegou o Atlético Goianiense, Flamengo e Vitória, Grêmio pegou o Confiança, o Paysandu vai jogar contra o Vasco, Fortaleza e CRB, um clássico lá do Nordeste, o Bahia e Remo também, né, fazendo uma campanha legal, Botafogo e Chapecoense, Bragantino e Mirassol, o jogo do interior de São Paulo, Bragantino e Mirassol, os dois times da Série A, né, confronto equilibrado e duro para os dois times aqui. Aqui o Barra de Santa Catarina, pega o Corinthians. Olha, o Barra de Santa Catarina, deve estar lá para a Série D também. Operário e Fluminense, esse eu não olhei. Operário e Fluminense, Palmeiras e Jacuipense, então. O Atlético lá de Minas, sabe? Que não é o Atlético, é o Atlético de Minas, vai pegar o Internacional de Porto Alegre. O Santos pegou o Curitiba, joguinho chato pro Santos, hein? Curitiba, na verdade, está na frente do Santos no Campeonato Brasileiro. Então, Santos e Curitiba. E o São Paulo, para finalizar, pega o Juventude. Então, esses são os confrontos da Copa do Brasil que a gente está trazendo para vocês. Palmeiras deu sorte, né? Deu sorte. Pega o Jacuipense aí, deve passar pelo Jacuipense. A gente sabe que em alguns jogos da Copa do Brasil, o Abel até dá uma trocada no time, mas enfim, é mata-mata, precisa passar primeiro para depois a gente pensar no outro adversário. Mas foi legal, foi ok aí o sorteio da Copa do Brasil. O Palmeiras pega um adversário que não é tão duro assim e vamos torcer para que o Palmeiras continue em frente, tá bom? Estamos entrando então na data FIFA, vamos voltando aqui, atualizando qualquer novidade, qualquer coisa que aconteça, a gente espera sim, sempre, claro, acende vela, reza, ora, para que o Paulinho possa retornar depois dessa data FIFA, né? Espero que sim. Palmeiras volta a jogar no dia 2 de abril, mudou, eu falei dia 1º, mas vai ser no dia 2 de abril, contra o Grêmio. O jogo é lá em Barueri e a gente vai estar aqui depois do jogo falando com vocês sobre esse confronto aí, tá? A gente tinha sorteado o ingresso, então vai ficar para o próximo jogo, porque o jogo é em Barueri. E a MA7, claro, não tem o camarote lá em Barueri, o camarote é no Allianz Parque, e no próximo jogo do Allianz Parque, a gente aí sim vai poder presentear o nosso parceiro inscrito aí no canal para poder ver essa partida então. Não é em Barueri, não é no Allianz Parque, então por isso vai ficar para um próximo jogo esse presente que nós demos para um dos inscritos aí do canal, tá bom? E essa história de que o Palmeiras pode trocar os name rights de seu estádio. Informação do jornalista Lauro Jardim dá conta de que o Verdão tem negociações avançadas com o Nubank, banco que tem crescido bastante nos últimos tempos. A ideia é que o Nubank assuma o lugar da seguradora Allianz, que começou sua parceria com o Palmeiras em 2013, até por isso o estádio Alviverde passou a ser chamado de Allianz Parque. Esse contrato entre Palmeiras e Allianz tem mais de 18 anos de duração. E por conta dessa possibilidade de mudança, o Palmeiras pode faturar bastante. O Nubank está disposto a pagar 6 milhões de dólares por ano. Estamos falando de algo na casa dos 53 milhões de reais. O atual contrato entre Palmeiras e Allianz garante algo na casa dos 15 milhões de reais por temporada. Importante registrar que, se Palmeiras e Nubank avançarem, esse acordo, que só terminaria em 2044, seguraria ao Palmeiras 954 milhões de reais, estamos falando de quase 1 bilhão de reais. Você, na condição de dirigente palmeirense, trocaria o nome do estádio Alviverde?
dessa parceria com a Allianz para o Nubank, já uso o espaço para comentário para dizer também o que você pensa sobre os números que eu citei, beleza? E o Palmeiras insiste na contratação de Danilo, é a terceira investida nessa temporada pelo volante botafoguense. Já contei para vocês, a primeira tentativa se baseou na ida do Danilo à justiça. O Botafogo descobriu que havia essa intenção e decidiu pagar tudo o que lhe devia. O Danilo não conseguiu a quebra do contrato via tribunais. Segunda tentativa foi feita pelo Palmeiras. O Palmeiras procurou o Botafogo e ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Botafogo descartou o negócio. Recentemente, John Textor enviou uma carta aos dirigentes do Palmeiras afirmando que não tem a intenção de negociá-lo. Mas depois do jogo do último meio de semana, o Palmeiras venceu o Botafogo dentro de casa. Mais uma vez o Palmeiras tentou uma aproximação aos representantes do atleta, demonstrando a intenção de contratá-lo na janela da metade do ano. Vale a lembrança de que o Danilo foi comprado do Nottingham Forest por 22 milhões de euros e que o Botafogo passa por uma das maiores crises financeiras da história do futebol nacional. Textor segue afirmando que não pretende vendê-lo, mas a ideia do Palmeiras e do Danilo é encontrarem uma estratégia que possa fazer e convencer o Textor de que esse negócio é bom para todas as partes. Danilo, que hoje ganha R$1,5 milhão por mês, precisaria certamente de um aumento salarial para virar reforço alviverde. Você, torcedor do Palmeiras, entende que o Danilo teria qual importância? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Na ponta da tabela, bateu o São Paulo num clássico ontem muito bom. O Palmeiras jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Fez um, podia ter feito 2, 3. Mas enfim, 1-0 foi suficiente para o Palmeiras ser o líder do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, né? Segue à frente aí o Palmeiras e nessa rodada aqui não vai ser ultrapassado por ninguém. Então o Palmeiras é líder do campeonato, o Bahia está ali perto, o Flamengo também. Vamos ver o que acontece hoje. O importante é que o Palmeiras fez o papel dele, jogando muito bem. Giai, hein? Que bela surpresa, Giai jogando bem ontem, marcando muito bem aquele lado direito ali da defesa do Palmeiras, fazendo cobertura. Jogou bem o Giai. Chegou à frente, não precisa passar muito, não precisa passar, tudo certo. Jogou bem. Arias, hein? O Arias está evoluindo. Tá se sentindo à vontade, tá indo bem. Já fez mais um segundo gol do Arias e um gol muito bem trabalhado, né? Piquerez passando, dando opção, ele traz para dentro, perninha direita, caixa, cantinho ali do Rafael. Então o Palmeiras jogando bem, teve volume de jogo no primeiro tempo, segundo, né? Se esperou mais o São Paulo, alguns jogadores desgastados, né? Caso do Flaco, no segundo tempo estava se arrastando, precisa poupar mais energia, precisa ficar mais perto do gol, principalmente quando joga de centroavante, como era o caso ontem. Precisa ficar lá, Flaco, não precisa vir aqui pegar a bola quando o Palmeiras tem a bola. O pessoal tem que levar a bola até você, tem que levar lá. Você não tá jogando de meia. Então espera lá que a bola chegue e você vai fazer gols, que é importante. Já tem 9, hein? Vamos aí fazer mais de 25 esse ano. Tá perto. Na hora que começar a Libertadores, meu amigo, vai fazer mais uns 6 na Libertadores e aí vai embora. Né? Tem muita coisa para acontecer. Copa do Brasil, Brasileirão deve deixar uns 15 gols. Vai embora. E vai pra Copa também. Tem que ver se volta, né? Tem que ver se volta o Flaco. É sobre isso que eu queria falar com vocês também. Ontem, durante a live, aliás, obrigado à audiência de todos vocês. Você que não está inscrito no canal, se inscreva, participe com a gente da live, que é bem legal, tem prêmios aqui, onde acho que foi o Anderson, se eu não me engano, não lembro o nome do menino, que ganhou par de ingressos para ver o jogo do Palmeiras na quarta-feira, quando voltar da data FIFA, né? Dia 1º de abril, quarta-feira, contra o Grêmio, lá no Allianz Parque. E tem mais por aí, tem muitos, o André, da MA7, parceiro nosso aqui, dá esse presente para vocês, tá? Então vamos falar um pouquinho também do que ontem na live, não era para eu ter falado, né? Mas realmente o pessoal fica perguntando, e esse jogador, e aquele jogador, e a gente vai soltando, né? Eu não sou baú, mas a verdade é que o Palmeiras avançou com relação ao Wendel. Eu até estava falando muito do Danilo. O Danilo seria um ótimo reforço para o Palmeiras, seria um jogador que ia retornar ao clube, formado nas categorias de base, já campeão do Palmeiras, ídolo da torcida. Não teria que ter adaptação nenhuma, mas chegar, botar a camisa e começar a jogar o Danilo. Que aliás é artilheiro brasileirão, tem 5 gols do Danilo, volante, tá jogando muita bola. E aí o Danilo parece que o Botafogo não vai fazer jogo fácil, né? Embora o Botafogo esteja com problema financeiro lá, com dificuldade, o time vai mal, parte de baixo da tabela, mas o Danilo, pro Palmeiras, eu acho difícil, né? Se saísse o Danilo, não sei não, entre ele e o Wendel, eu acho que eu sou mais o Danilo, tá? Mas o nome agora é Wendel. Wendel, volante do Zenit, meio campista, joga como primeiro volante, joga como segundo volante. Estive olhando aí o vídeo, porque realmente eu não lembrava dele, não. Não lembrava dele no Brasil, faz muito tempo que tá fora, tem 28 anos, é destro e joga bem. Bom jogador, bom nome, gostei, é um jogador que chega à frente, sabe fazer gol, sabe dar um passe na vertical, cara que marca, que se apresenta, olha, gostei. O Flamengo estava interessado, já saiu aí também da disputa, e o Palmeiras está aparecendo aí que avançou na negociação, essa é a informação que eu tenho, e pode ter um final feliz essa negociação, hein? O Palmeiras, é claro, precisa nessa janela aqui ser mais agressivo. Na janela de janeiro, 2 nomes, certeiros também, né? Marlon Freitas e Arias, John Arias.
os dois jogando bem, os dois titulares. O Palmeiras parou de contratar jogador para compor elenco e caro, né? Jogador para compor elenco, jogador para ficar no banco e caro. O maior exemplo disso é o Sousa que está por aí, né? 80 milhões de reais. E é banco. Agora o Abel está tentando transformar ele em centroavante, assim como fez com o Rony. Mas é um trabalho duro, hein? Trabalho duro. Mas é o Sousa que está entrando ali como centroavante. Não acrescenta muito, não. Mas é isso. Mas felizmente as coisas mudaram. Chegou então o John Arias e chegou o Marlon Freitas, os dois titulares. O John Arias fazendo gol, o Marlon jogando muito bem. Não fez gol ainda, mas jogando bem, virou líder do time, que precisava, importante, ter um jogador como esse no time. Nino do Zenit também, assim como o Endo. O Nino tá certo, tá? O Nino Palmeiras realmente fechou essa contratação. Queria trazer agora em janeiro ainda, não foi possível. O Zenit está disputando lá os últimos jogos do campeonato russo, né? Termina dia 15 de maio, tá no fim já. Semana que vem, volta dessa data FIFA, já é abril, 1º de abril. Semana que vem, quarta-feira. Depois 45 dias, o Nino já tá liberado. Com certeza vai ter umas férias, né? 15 de maio, até lá para começo de junho, mais ou menos, tem uns 20 dias de férias. Pode ser até 30, né? 15 de maio para 15 de junho é quando começa a Copa. E aqui não pode ser inscrito. Eu acho que o Nino vai ganhar as férias dele, aí volta no período da Copa do Mundo, faz uma pré-temporada e quando voltar da Copa do Mundo, julho, né? Julho que termina a Copa do Mundo, começam os campeonatos, o Nino vai estar completamente integrado ao elenco do Palmeiras, podendo jogar sem nenhum tipo de problema. Então o Nino está contratado 100% e chega aí depois do Campeonato Russo, que termina dia 15 de maio. 15 de maio, agora termina, o Nino já está liberado, vai ter umas férias e se apresenta normalmente. Bom zagueiro, hein? A gente lembra do Nino Fluminense, campeão da Libertadores, muito seguro, e chega mais, estava precisando. Gomes, Murilo, Fux e Benedetti. Benedetti evoluindo, 19 anos ainda, para zagueiro é pouco. Vai ficar no bolo ali, vai continuar tendo oportunidades, menos, mas vai amadurecendo com essa zagueirada aí, e quando entrar, vai entrar bem. E outro nome muito falado também, eu já falei aqui para vocês também, é realmente a negociação entre Flaco e Almada. Essa negociação tem tomado força, o Atlético de Madrid quer o Flaco, o Palmeiras quer o Almada, e isso pode acontecer também. Seriam 3 jogadores realmente muito fortes, um nível muito bom, para chegar e jogar. O Wendel, Nino e Almada no Palmeiras, iríamos perder o Flaquito aí. O Flaco tá jogando muito bem, que hoje é o principal jogador do Palmeiras, mas faz parte, né? Vai, outro vem. Flaco tá jogando bem ali como meia, tá jogando como segundo atacante, vem fazendo gols, vem dando assistência. Deu mais uma agora, né? Dele que meteu a bola lá pro Arias. Então, é um jogador com uma característica única, né? O Palmeiras não tem, a não ser os zagueiros, o Gomes, principalmente o Murilo, jogadores no jogo aéreo, né? O Flaco realmente tem essa capacidade, tem esse perfil, mas deve estar indo embora, tá? Então eram essas as novidades para hoje, esses jogadores que podem chegar aí na janela do meio do ano, tá legal? Lembrando vocês então que na quarta-feira a gente tem live aqui no dia 1º de abril, lógico, né? Depois do jogo Palmeiras e Grêmio, que a gente vai estar atualizando qualquer notícia, novidade que sair, a gente vai entregar aqui para você, tá bom? Agradecer a M67, que tem o QR Code aí que você pode e deve conhecer, a M67, que é parceiro nosso aqui, que pode te ajudar aí em algum problema que você tiver jurídico, consulte a M67, tá? Antes de você estar desesperado aí com seus problemas, fala com a M67, que a M67 pode te ajudar. Fala lá com o André, com o Matheus, o filho dele, e eles vão te ajudar. Valeu? Muito obrigado sempre a vocês. Espero aí para as lives, participem, se inscrevam no canal, pra gente é importante. Deixe seu like pro YouTube recomendar sempre o nosso vídeo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, tchau. Fala pessoal, mais um vídeo importante aqui no canal Informações do Verdão para você aí de casa com Jorge Nicola e Fala Veloso trazendo as notícias do Palmeiras. Fortalece com like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder o conteúdo. Nós vamos ficando por aqui, mas voltaremos assim que pintar mais notícias. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.